Cristo lhe pedi, vem então você servir. Vem então você servir. Vem então você servir. Vamos entrar no trono de Deus, no santuário, ainda que sentados, falar com o nosso querido Deus. Querido Deus, amado Pai Celeste, Criador de tudo que há nesta terra, no universo, nos céus. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua santa casa para louvar o Teu nome. Estamos lembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que a morte de Cristo não seja em vão. Que esta morte possa nos trazer vida e vida eterna. Que nós possamos estar, Senhor, o mais próximo possível nos céus, honrando e bendizendo o Teu santo nome face a face. Sei com cada família aqui representada esteja neste culto. Pedimos confiante na graça de Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Foi numa cruz que o penduraram como rei, pendurado a sofrer, zombado foi, mas sem saber, estavam todos a dizer como Cristo, Rei dos Reis, amou assim. Vida longa ao Rei, onde o futuro mais não há, Deus reinará, e a paz eterna eu terei na Nova Jerusalém. Com Jesus eu viverei para sempre, louvores cantarei. Vida longa ao Rei. Muitos aqui ainda zombam e não crê, mas o seu tempo de buscar cessando está. E em
breve vão saber que Cristo é Rei dos Reis, e mesmo tarde vão ainda proclamar vida longa ao Rei, onde o futuro mais não há, Deus reinará, e a paz eterna eu terei na Nova Jerusalém. Com Jesus eu viverei para sempre, louvores cantarei, vida longa ao Rei. Jesus Cristo, o primeiro na vida é Senhor, o pecado derrotou e para sempre reinará. Vida longa ao Rei, onde o futuro mais não há, Deus entrará, e a paz eterna eu terei na Nova Jerusalém. Com Jesus eu viverei para sempre, louvores cantarei. Vida longa ao Rei, glórias a Jesus. Vida longa ao Rei, vida longa ao Rei. Boa noite a todos. Vocês estavam esperando o filme, né? Pois é. Nós tivemos um pequeno problema no nosso transmissor. Acho que é no equipamento ali que joga a imagem aqui para a tela, aqui para o projetor. E eu receio que hoje a gente não consiga ver a parte de hoje. Como vocês nem fizeram então a gente nem vai passar mesmo. Brincadeira. É o seguinte, queridos, o que eu estou pensando em fazer? Em fazer uma adaptação. Cada episódio deste tem uma duração de 15 minutos, a média, tá? Então fazermos uma adaptação na programação de amanhã, e amanhã à noite passarmos os 2 últimos episódios, de hoje e de amanhã, para a gente não perder a sequência, tá bom? Então, esse será o caminho, o único caminho que a gente tem para trilhar. Tudo bem com vocês assim? Podemos ficar assim? Não tem outro caminho, né? Não tem outra, essa é a única proposta, tá? Ok, então vamos abrir a nossa Bíblia, abrir a palavra e vamos estudar a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Nosso Pai, com a palavra aberta, Senhor, nós estamos dispostos e desejosos de ouvirmos a Tua voz, as Tuas orientações, as Tuas palavras de vida, que traz para nós todo tipo de privilégio e preparo para essa reta final e para estarmos prontos quando Jesus voltar. Ó Deus, toque o nosso coração com Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse.
capítulo 14. Dizem os especialistas em guerra que uma guerra é definida em poucos minutos. Aqueles minutos em que precedem a tomada de decisão ou as decisões mais importantes em uma batalha. Então imagina uma guerra em que você tem que tomar uma decisão estratégica e você tem pouco tempo para isso. E se você toma uma decisão errada, você perde a batalha. Até uma informação histórica dizendo que o general Napoleão sabia muito bem disso, quando ele afirmou a seguinte frase: em toda batalha existe um momento de apenas 10 a 15 minutos, quando é decidida a vitória ou a derrota. Saber aproveitar o momento crítico será a glória ou a vergonha. Imagina você ter 10 a 15 minutos para definir o resultado de uma batalha. A grande questão é que você não tem como você se preparar nesse pouco tempo para tomar a decisão certa. Tomará a decisão certa em pouco tempo quem tem informações suficientes para fazer isso, quem está preparado para isso. Então, por isso, alguém que está dirigindo ou liderando uma guerra ou está à frente de uma batalha precisa estar pronto para a batalha, e ninguém se prepara para a batalha na véspera da batalha. Nós estamos diante, querido, da pior fase de uma batalha que começou há muito tempo, lá no céu. A pior fase, a fase crítica, a fase final da batalha. É uma fase em que todo mundo está muito cansado, todo mundo está muito esgotado, é um período de muita intensidade, todas as armas, todas as ferramentas, todos os materiais bélicos são usados, todas as estratégias, porque é um momento final. E nesse momento final, muito intenso, em que quase você não tem tempo nem para respirar, você precisa estar pronto. Porque você não terá uma segunda chance nesse momento final. Em 10 ou 15 minutos, você decide aonde passará a eternidade. Você já pensou nisso? Não é naquele momento crítico que você vai poder ou ter condições de se preparar. Então, queridos, a Bíblia apresenta que na história da humanidade o Senhor oferece para nós todos os preparativos para a gente ter sucesso nesta batalha. Esse grande conflito cósmico entre o bem e o mal, em que estamos chegando no ápice dessa batalha, nós estamos em um momento de tomar decisões rápidas, em curto tempo, e a palavra de Deus descreve aqui no capítulo 14 de Apocalipse, que eu pedi para você abrir, no versículo 6, uma descrição do povo de Deus nesses últimos dias, quando diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu. Esse voando pelo meio do céu dá a informação de que há um certo tipo de urgência, porque voando você chega muito mais rápido do que andando. Então, quem está voando aqui tem pressa em fazer o que está fazendo. E quem é que está voando aqui é um anjo. E a palavra anjo na Bíblia significa mensageiro, aquele que está
com a missão de entregar uma mensagem. E foi para esta igreja que Deus deu a incumbência de entregar a mensagem ao mundo. As últimas mensagens, as 3 últimas mensagens do Evangelho. E o Senhor então narra que a igreja dos últimos dias, que tem uma mensagem urgente para levar a todos os povos, está com pressa. Tem uma mensagem relevante para ensinar, para dar às pessoas, nesse momento final da batalha, que servirá de preparativo para a tomada das últimas decisões antes do desfecho da guerra. E o conteúdo dessa mensagem, o que é interessante, essa mensagem que esse anjo tem, que esse povo tem, diz assim: tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Esse evangelho eterno é o conteúdo que essa igreja tem para pregar a todos os povos. É impossível alguém ter pressa para levar algo que não tem, que não possui. Como é que você vai entregar algo que você não tem, que você não possui? Então a descrição de João é que a igreja dos últimos dias é uma igreja que tem pressa de pregar o Evangelho e é uma igreja que possui o Evangelho. A palavra evangelho no grego significa boas novas ou uma boa notícia. Mas é interessante que essa palavra ela não é apenas um conteúdo. Não é que a gente tem um conteúdo teórico para passar para alguém. Não é esse tipo de evangelho ou de boas notícias que a palavra está dizendo. Não é conhecimento. Eu conheci, eu sei como é que vai acabar o mundo, então agora eu vou explicar para alguém como é que vai acabar o mundo. Eu li o livro Grande Conflito e agora eu vou compartilhar com alguém aquilo que eu aprendi. Eu estudei a Bíblia, eu estudo a lição da escola sabatina e agora eu ensino para outra pessoa aquilo que eu aprendi. Não é esse tipo de transmissão oral ou verbal ou escrita de uma mensagem teórica. Não é esse tipo de mensagem. E a gente aprende isso olhando para o que Paulo disse no livro de Romanos. Então deixa aí Apocalipse 14 aberto e nós vamos para Romanos capítulo 1. Quando aos Romanos o apóstolo Paulo fala a respeito do Evangelho, ele personifica o Evangelho. E é esta personificação do Evangelho que nós precisamos manter em nossa mente. Diz aqui no versículo 16: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa personificação do Evangelho que o apóstolo Paulo faz é muito interessante. E há aqui 2 expressões nesse texto que nos ajudam a entender o que ele está dizendo. Quando ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, e agora ele descreve as características desse Evangelho. Primeiro, ele é o poder de Deus para a salvação. O poder de Deus não é simplesmente uma informação. O poder de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. E a segunda expressão é, e todo aquele que crê. A palavra de Deus não quer que a gente creia apenas naquilo que está escrito. A palavra de Deus diz que Deus quer que a gente creia na pessoa de Jesus. Crer em Jesus Cristo. E é por falta de crer em Jesus Cristo que as pessoas estão se perdendo. Tentam resolver os seus problemas sozinhas. E muitos tentam resolver os seus problemas com o conhecimento sobre Jesus. Mas o conhecimento sobre Jesus não é suficiente para encher o nosso coração de paz, que só a presença dele nos dá.
Então o Senhor não está nos levando a um conhecimento sobre, um conhecimento a respeito de Jesus. A palavra de Deus diz que o próprio diabo crê no conhecimento, ele sabe, ele tem conhecimento, mas ele não consegue confiar em Jesus Cristo, porque a confiança não vem pelo conhecimento teórico, mas sim pelo conhecimento pessoal, pelo relacionamento. Quanto mais você conhece uma pessoa, se relaciona com ela, mais você confia nela. Então, fé não é apenas um assentimento, não é você dizer que crê, não é um assentimento apenas dizendo que acredita. Fé é conhecimento íntimo, porque fé em Deus é confiança em Deus. Então, queridos, quando a palavra de Deus fala que essa igreja tem o Evangelho, a palavra está dizendo que essa igreja tem a pessoa de Jesus. E a maior notícia que esse mundo precisa ter é que Jesus Cristo quer se relacionar conosco de maneira pessoal, para que tenhamos paz, para que tenhamos confiança nele. E tendo confiança nele, tendo a pessoa dele em nós, não há nada que possa nos derrotar. Essa igreja tem o Evangelho eterno. E voltando para Apocalipse capítulo 14, no versículo 7, agora o conteúdo dessa fala da igreja, do povo de Deus, diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O Senhor tem um povo marcado por Ele. As crianças hoje estão estudando sobre as 7 pragas, né? As 7 pragas. E essas 7 pragas, irmãos, que são descritas no Apocalipse, tem uma delas que fala sobre a marca do Senhor no seu povo. E o contrário da marca do Senhor é a marca da besta. Há 2 poderes. 2 poderes. E eu, conversando com a Leninha, minha esposa, que está ali responsável pelas crianças hoje, a gente estava conversando um pouquinho sobre o assunto deles, e eu me lembrei, e até falei com a Leninha sobre isso, e ela disse que ia usar essa ilustração quando você tem um fazendeiro, e esse fazendeiro tem gado, e ele tem uma marca. Aquela marca, ela é registrada no nome daquele fazendeiro, daquela fazenda, e quando ele marca o gado, e eu já assisti de perto a marcação de gado, quando você marca o gado, você deixa um selo marcado ali no lombo dele. As pessoas que veem aquela marca sabem que aquele gado pertence, a quem aquele gado pertence. Se esse gado ele é extraviado, se ele rompe a cerca, se ele vai para uma outra fazenda, está marcado no lombo dele de quem ele é, quem é o dono dele. Assim também nessa caminhada que nós estamos, queridos, a palavra de Deus diz que Deus tem uma marca para o seu povo, e essa marca define quem é o nosso dono, quem é o nosso Criador. Aqueles que têm o Evangelho, aqueles que têm a Cristo, creem que Cristo Jesus é o Criador dos céus e da terra, do mar e das fontes das águas. Este conhecimento, essa aceitação de Cristo como Criador, está se perdendo no mundo, porque muitas pessoas não estão aceitando Jesus na sua vida, e obviamente não se sentem filhas de Deus, não se sentem que Deus é o dono da vida delas, e acabam sendo marcadas por um outro tipo de marca. Qual é a marca que você leva na sua vida? É a marca do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou é a marca de um outro tipo de poder? Esse Evangelho também é o Evangelho do amor, é o Evangelho das boas novas, é o Evangelho da alegria, de um relacionamento real. E eu gosto muito de
quero fazer uma ilustração com vocês a respeito de um encontro no aeroporto. Já estive muitas vezes chegando em lugares desconhecidos e já ocorreu comigo de alguém que não me conhece ir me buscar no aeroporto e ficar com uma plaquinha com meu nome assim. E aí você chega no aeroporto e tem alguém com a plaquinha com o seu nome, porque aquela pessoa não sabe quem você é. Agora eu quero que você imagine duas cenas no mesmo aeroporto. Você está no aeroporto e você vê a cena. Uma delas, desce do avião, uma pessoa com terno, gravata, um executivo. Ele vem para um treinamento, para um simpósio, alguma coisa. E ali está o motorista que vai levá-lo para o local. E aí essa pessoa tem uma plaquinha dizendo assim, evento tal. E ela está ali estática. E quando esse executivo chega, cumprimenta formalmente, porque não conhece. Ah, sou eu, muito prazer. E acompanha aquela pessoa para onde ele vai ser levado agora. Agora imagina uma outra cena. Uma família inteira está aguardando uma adolescente que foi para fora do país fazer um intercâmbio cultural e ficou cerca de 1 ano fora do país. E agora então a saudade que há naquela família, saudade, o desejo de abraçar, de beijar, e eles estão ansiosos, eles se movimentam, eles têm uma faixa de boas-vindas. E agora então, quando aquela menina, com as suas malas, aponta no corredor, como é que aquele grupo reage? Será que eles ficam estáticos? Será que eles ficam simplesmente ali aguardando para um cumprimento de mão? Não, eles estão eufóricos. E quando ela rompe aquele espaço ali, que era reservado apenas para quem estava no voo, e agora então, eles correm para perto dela, e abraçam, e todos querem abraçar, e os abraços são demorados, são apertados, lágrimas descem nos olhos, e eles estão felizes, eles estão radiantes, porque há tempo que não se encontram, mas eles se amam, eles têm um relacionamento íntimo. É diferente ou não é diferente? Quando Jesus Cristo voltar, irmãos, não haverá nenhum encontro apático daqueles que são filhos de Deus. Aqueles que mantêm um relacionamento distante com Jesus Cristo não conseguirão olhar nos olhos dele, porque mantiveram distância. Foi um relacionamento formal. Bom dia, Jesus. Oi, Jesus, obrigado pela noite que tivemos. Pedidos, agradecimentos, frases prontas. Aquele relacionamento formal. Mas aqueles que conhecem intimamente a Cristo, aqueles que são conhecidos por Cristo, porque estiveram na sala de audiência da oração por muito tempo, aqueles cujo Senhor conhece as lágrimas que rolaram nas madrugadas da vida, em que você não se aguentava, chorando no colo do Mestre, pedindo que ele fosse a sua força, eles olharão emocionados para os olhos de Jesus, que eles conhecem, porque há tanto tempo o contemplaram. Esse encontro será radiante, será gostoso, será alegre. O Senhor Jesus vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. Não é nesse encontro que a gente se prepara para ele. O encontro com Jesus, irmãos, será o resultado da nossa vida com Jesus. É lamentável quando o inimigo das almas consegue entrar no nosso dia a dia e formalizar o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Nenhum relacionamento formal pode se chamar evangelho. Porque o evangelho é o evangelho de amor, é o evangelho de relacionamento, é o evangelho gostoso, porque a pessoa de Jesus é amável, ela é próxima, ele é amigo de todas as horas. Esperar a volta do Senhor Jesus é muito mais do que aguardar simplesmente um evento. Nós não somos como aquele executivo
que está esperando um desconhecido com um cartaz nas mãos no aeroporto. É o nosso maior amigo que estará voltando. É o nosso Criador que estará voltando. É aquele que conhece intimamente cada um de nós e cuidou de nós durante toda a nossa jornada. Mas se nós agirmos hoje com a formalidade daquele executivo, o encontro também será formal. E aqueles que não conhecem o Senhor Jesus não conseguirão olhar nos seus olhos. Pelo contrário, eles vão ser fulminados pelos olhos de Cristo. E vão preferir que as montanhas e os montes caiam sobre eles e os destrua, porque eles não conseguem encarar os olhos do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, porque não conhecem a Ele. É muito chamativo a frase, queridos, que está em Mateus capítulo 7. Quando diz ali, queridos, que um grupo de pessoas, quando Jesus voltar, vai reclamar para Ele o motivo de não estarem sendo levados para a eternidade. Todos os ímpios vão reconhecer que estão perdidos. Mas os professos cristãos, pessoas que se dizem cristãs, mas não conhecem a Cristo, vão questionar a justiça de Cristo. Vamos ler? Mateus capítulo 7. Verso 21 até o 23. Diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Uma pessoa que vive no mundo, uma pessoa que abertamente, declaradamente está contra Deus, não vai dizer essa frase. Mas aqueles que expulsaram demônios, fizeram milagres, profetizaram, aqueles que buscaram por suas próprias forças merecer o céu, sem se relacionar com o Evangelho, que é o poder de Deus para sermos salvos, que é o próprio Jesus Cristo, sem confiar em Jesus Cristo, vão reclamar para o próprio Jesus e chamá-lo de injusto. O Senhor é injusto, porque eu fiz muitas coisas para ti, e o Senhor não está me levando. O Senhor vai dizer assim, mas eu lhes direi explicitamente, eu nunca vos conheci. Porque nós não tínhamos relacionamento. Porque nós não conversávamos abertamente. Porque todas as nossas conversas foram formais. Eu não conheço você. A palavra de Deus está dizendo para nós hoje, no livro de Apocalipse, que todos os habitantes da terra, todos os habitantes, vão ter a oportunidade de conhecer o Evangelho eterno. Porque há uma igreja, e somos nós essa igreja, que conhece o Evangelho eterno, que conhece a Jesus Cristo,
e estará anunciando Jesus Cristo para todos os habitantes, e todos terão a oportunidade de se relacionar com Jesus Cristo. Mas muitos negarão Jesus. Meus irmãos, nós vamos ter um batismo aqui no sábado, vamos ter 2 batismos no sábado. E vocês não podem perder de jeito nenhum esse batismo. E pela graça do Senhor, vocês vão conhecer uma família que Deus está trazendo aqui para a nossa igreja sábado para testemunhar a respeito do conhecimento que eles estão tendo da pessoa de Jesus Cristo. Vocês vão conhecer a história dessa família e como foi que eles se tornaram servos de Deus e como foi que aconteceu o batismo deles. E no sábado de manhã vocês vão conhecer um pouquinho mais da história de um membro desta igreja que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Questionando a princípio, sem entender, mas que em determinado momento o amor de Jesus. E eu estava próximo dele quando isso aconteceu. Fui um dos poucos, dos primeiros a ouvir da boca dele o testemunho de que o amor de Cristo penetrou o seu coração. E começou a dar paz para a vida dele. Eu estou falando do Cid, que será batizado sábado. Amém? E eu não vou contar agora, porque vai ser depois, o testemunho do Cid. O Cleiton que estava ali, o Cleiton fez o Momentos a Sós com Cristo aqui nessa igreja. Foi ele também que dirigiu esse Momentos a Sós. Nós estávamos em 6 homens numa chácara aqui em Santo Antônio de Leverger. E o Cleiton disse assim: eu nunca vi o poder de Deus sendo manifestado de maneira tão forte como vi nesse fim de semana. Foi nítido, todos nós vimos o poder de Deus envolvendo, salvando, transformando, mudando. Todos nós vimos. O Cleiton vai estar aqui sábado também. Ele faz parte da sua história. E eu me lembro de uma das frases do Cleiton, que foi o último orador dos Momentos a Sós com Cristo aqui para nós, quando ele disse assim: irmãos, não existe outro caminho para a salvação, a não ser se relacionar intimamente com Jesus Cristo. Enquanto a gente tiver barreiras, e muitas das nossas barreiras são religiosas, barreiras para nos relacionarmos com Jesus, nós não teremos encontrado a salvação em Cristo Jesus. Enquanto não contemplarmos os olhos de Cristo, enquanto não formos sinceros com Ele, de abrir o coração verdadeiramente, da maneira como somos, e nos entregarmos para Ele, nós não teremos conhecido a salvação que há em Cristo Jesus. Mas o apóstolo João vê uma igreja que tem o Evangelho eterno. E quem tem o Evangelho eterno tem a vida. Quem tem Cristo tem a vida. E esta igreja está anunciando Jesus a todo mundo. Todas as vezes que eu leio esse capítulo, eu me pergunto se João me viu nessa visão. Porque se ele está vendo a igreja levando Jesus, ele está vendo a gente. E eu me pergunto, será que eu estava lá na visão dele? Quanto tempo você passou com Jesus hoje? O que você falou com Jesus hoje? A gente não tem tempo de passar 15, 20, 30 minutos conversando informalmente com Jesus. Lembra a primeira vez que eu fui fazer isso? O pastor Mark Finley fez um concílio pastoral da União,
E ele trouxe esses princípios bíblicos de conversar com Jesus sem pedir, sem agradecer, conversar com Ele como amigo. E ele estava ensinando a gente, ele falou, coloque o celular para despertar. E eu peguei meu celular e coloquei no relógio. E ele falou assim, fique lá. E a primeira tarefa eram 10 minutos. 10 minutos, fique lá, falando com Jesus. Esqueça o relógio. E eu falei tudo o que tinha que falar com Jesus. E eu pensei, eu esqueci de apertar o botão. Só pode, porque não deu ainda o tempo. E quando eu fui olhar o relógio, não tinha dado os 10 minutos. Eu entrei em desespero. Eu era pastor aspirante. E eu pensei, eu não consigo falar 10 minutos com Jesus. Como é que eu vou passar a eternidade com Ele? Não consigo passar 10 minutos. Não é o tempo, não é a quantidade de tempo, irmãos, que salva a gente. Mas é um relacionamento de qualidade. E não existe relacionamento de qualidade nenhum, nem entre nós, sem conversarmos. Nós nunca vamos nos conhecer se nós não conversarmos. É o relacionamento de conversa que nos torna próximos. É assim com todo mundo. Também é assim com Jesus. Mas a gente considera uma verdade que é assim entre todo mundo. Mas quando chega para Jesus, a gente inventa um monte de coisa. E acha que não é assim. E é verdade, é assim mesmo. Se nós não conversarmos com Ele, nós não seremos amigos dEle. A palavra de Deus diz, irmãos, que esse evangelho está englobando todas as pessoas. Todos nós, seres humanos, estamos tendo a chance de conversar com Jesus. Hoje eu conversei mais uma vez com um rapaz que eu conheci ali no Parque das Águas. Eu não consigo explicar para vocês. Não consigo explicar com minhas palavras, mas eu sei que Deus fez isso. Porque o tipo de responsabilidade que eu tenho por esse jovem é algo que eu nunca senti por ninguém que não fosse minha família. Eu me sinto responsável por ele como se ele fosse meu filho. E eu sei que é Deus que está fazendo isso, porque não é de mim isso aí. Eu me conheço, não é de mim. E eu tenho conversado bastante com ele. E Deus tem colocado no meu coração cuidar dele. E uma das coisas que a gente tem conversado é o tempo que ele passa conversando com Jesus. E ele está experimentando conversar com Jesus. E sabe o que eu vejo pela fé? Jesus transformando a vida desse rapaz. Porque Jesus transforma a vida de todo aquele que se relaciona com Ele. Hoje de manhã eu falei, Jesus, será que ele vai virar pastor? Não sei se o senhor vai usá-lo como pastor, porque eu falei assim, me fala um pouquinho, como você vê sua vida daqui 5 anos, 10 anos? Ele falou, pastor, eu vou voltar a estudar. Eu quero constituir uma família, eu quero ter filhos, eu quero dar dignidade para minha família. Esse jovem parou de estudar com 15 anos, quando começou a usar maconha. Uma família totalmente desestruturada, não conhece o pai dele. Esse jovem foi, alguém me procurou, alguém, eu não me lembro quem ainda, não me lembro, alguém da igreja, foi a senhora, né? Que me procurou, falou assim, pastor, o senhor pode orar ali com os jovens, eles estão querendo uma oração. Eu falei, posso, fui lá orar com eles. Hoje ele mencionou isso. Eu falei assim, pastor, eu fui para aquele parque. Eu estava desesperado. E quando me entregaram aquele livro, eu não tive dúvidas, eu pedi uma oração. E Deus mandou o senhor para ir lá orar comigo. Eu tenho conversado com esse jovem, quase todo dia a gente conversa um pouco. E eu estou vendo Jesus transformar a vida dele. Porque todo aquele que conversa com Jesus é transformado. A palavra de Deus diz, irmãos, que muitos virão do norte e do sul e tomarão lugar à mesa daqueles que estão hoje na igreja. Ele disse isso para os membros da igreja do seu tempo.
Vocês se dizem filhos de Abraão, mas não estão se relacionando comigo. Vocês leem a Bíblia, mas não é para me conhecer. E virão muitos do Oriente e do Ocidente e vão ocupar o lugar à mesa de vocês hoje. Nós temos um grande privilégio de conhecer o Evangelho. Mas nós precisamos nos relacionar com esse Evangelho. Pessoalmente. Abra o seu coração para Jesus. Você sabe como fazer isso. A grande maioria aqui sabe como fazer isso. É simples, só não é fácil. Mas é simples. É só ir lá num cantinho e falar com Jesus. Sem ficar preocupado em fazer pedido, sem ficar preocupado em ser formal, sem ficar preocupado em procurar palavras prontas. É só abrir o coração para Ele. É só não querer fazer nada sem Ele, colocar Ele em todas as coisas. Mas como é difícil, porque o inimigo sabe que quem faz isso ganha a guerra. E nós temos poucos segundos para decidir a cada dia se a gente busca Jesus ou se a gente sai para o dia a dia sem Ele. E quando a gente sai para o dia a dia sem Ele, a gente perde a guerra naquele dia. Quantas guerras estamos perdendo porque estamos sem Jesus Cristo? E no final, estará pronto para a batalha final quem andou com Ele continuamente. Hoje o Senhor faz um convite para vivermos o Evangelho, porque é uma boa notícia. Jesus Cristo está disponível para nós. Nós vamos ouvir uma canção. E enquanto essa canção é cantada, que fala sobre a cruz, é só a cruz. Não tem outro caminho, é só a cruz. Pense no que Jesus significa para você. E pense no que significado você tem dado a esse relacionamento. Se esse relacionamento realmente é importante para você, tome mais uma vez a decisão de se aprofundar em conhecer Jesus pessoalmente, porque é isso que enche o nosso coração de paz e esperança. Vamos falar com Ele? Fale com Ele enquanto estiver ouvindo essa música. Não podem ser conservador ou liberal demais, nem tem a ver com julgamentos, conceitos e ideais. Nem falemos de vaidade, de força e poder. O que importa é a mensagem e aquilo que se crê. Somente a cruz, e só no sangue de Jesus vem nos limpar, liberta o pecador, só nesse nome. O nome Cristo tem poder para nos salvar, somente a cruz. Somente a cruz. Podemos fazer planos para a igreja progredir, aprovar normas e regras, reformar e construir. Mas o mundo que nos cerca espera ver Jesus e seu amor em nossas vidas, transformadas pela cruz. Somente a cruz, e só o sangue de Jesus vem nos limpar, liberta o pecador, só nesse nome. Somente a cruz, pois bem assim
sangue de Jesus vem nos limpar, liberta o pecador, só nesse nome. Nome Cristo tem poder para nos salvar, somente a Nós vamos orar agora, pode ficar em pé. Nosso Pai, a Tua palavra insiste em nos ensinar de que nada enche o nosso coração a não ser Jesus Cristo. O único Evangelho, o poder de Deus para nos salvar, é Jesus Cristo. O Evangelho eterno, o Criador dos céus e da terra, o mantenedor de todas as coisas, o Cristo vivo, que veio a esta terra, que conhece as nossas dores, porque viveu como nós aqui, e que nos ensinou a conversar com Ele, a falar com Ele, a andar com Ele. E Ele diz que está conosco todos os dias, Ele está disponível, está pronto para atender-nos em todas as nossas necessidades. Nós sabemos disso. Mas o conhecimento teórico, o conhecimento apenas cognitivo, não faz diferença se nós não praticarmos, se nós não falarmos, se nós não procurarmos, se nós não passarmos tempo com Ele. E nós sabemos que nessa guerra, o maior trabalho do inimigo tem sido manter-nos longe de Jesus. E muitas vezes, Senhor, nós substituímos Jesus pela religiosidade, pelas coisas de Jesus. Mas vimos pela Tua palavra que nos envolvermos nas coisas de Jesus não nos faz conhecermos a pessoa de Jesus. E nós queremos chegar no âmago da questão. Nós queremos conhecer o nosso Salvador pessoalmente, para que quando Ele voltar, nós possamos olhar nos olhos de Jesus e o nosso coração acelerado, com alegria em receber o nosso Salvador que veio para nos buscar. Ó Senhor, por favor, dá-nos o Teu Espírito e dá-nos a capacidade de nos relacionarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque não é fácil para nós e o Senhor sabe disso, mas salva-nos de nós mesmos, em nome de Jesus, amém. Uma boa noite a todos, amanhã nos encontramos.